Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Imagine desembarcar em uma terra desconhecida, coberta por florestas imensas, habitada por centenas de povos indígenas que falavam línguas diferentes e possuíam costumes completamente distintos dos europeus. Agora imagine receber a missão de converter esses povos ao cristianismo, fundar escolas, construir aldeias e ajudar na consolidação do domínio português sobre o território esse gigantesco. Foi exatamente isso que fizeram os jesuítas. Durante mais de 200 anos, eles estiveram entre as figuras mais influentes da América Portuguesa. Fundaram cidades, criaram colégios, aprenderam a língua dos indígenas e entraram em conflito com os colonos, bandeirantes e até contra a própria coroa. Afinal, quem eram esses homens? Por que eles vieram para o Brasil? E por que acabaram expulsos após 200 anos de atuação? Essa é a história dos jesuítas. A Companhia de Jesus foi criada em 1540 pelo sacerdote espanhol Inácio de Loyola. A ordem surgiu durante o período turbulento para a Igreja. Na Europa, a reforma protestante estava avançando rapidamente e a Igreja buscava fortalecer sua presença e recuperar os fiéis. Os jesuítas tornaram uma espécie de tropa de elite da Igreja Católica, os soldados de Cristo. Recebiam educação rigorosa, estudavam filosofia, teologia e línguas. Eles eram treinados para atuar em qualquer lugar do mundo. Sua missão era clara: expandir a fé católica e defender os interesses da Igreja. Quando Portugal iniciou a colonização efetiva do Brasil, os jesuítas logo foram chamados para participar do projeto. Em 1549, chegou ao Brasil a expedição de Tomé de Souza, primeiro governador-geral da colônia. Junto com ele vieram os primeiros jesuítas, liderados por Manuel da Nóbrega. O objetivo era fortalecer a presença portuguesa e iniciar a catequese dos povos indígenas. Naquele momento, a colônia era pequena e vulnerável. A presença dos missionários era vista como fundamental para integrar os indígenas ao sistema colonial. Logo, os jesuítas começaram a aprender as línguas locais e conviver diretamente com a população nativa. Essa estratégia, diferente do comum, deu muito certo. A principal missão dos jesuítas era converter os índios ao cristianismo. Para isso, eles precisavam aprender a cultura dos povos locais. Muitos missionários aprenderam tupi e produziam gramática e dicionários. Entre eles estava José de Anchieta. Anchieta tornou-se uma das figuras mais importantes da história colonial brasileira. Ele escreve textos religiosos, peças teatrais e ajudou a desenvolver métodos de ensino voltado para a catequese. Os jesuítas utilizavam música, encenação e festivais religiosos para transmitir a doutrina cristã. Mas esse processo também significava profundas transformações culturais. Muitas das tradições indígenas eram desencorajadas ou proibidas, pois eram consideradas incompatíveis com a religião católica, como a poligamia e o canibalismo. Para facilitar a evangelização, os jesuítas criaram aldeamentos missionários. Nesses locais, os indígenas convertiam em cidadãos das missões. As aldeias possuíam igreja, escola, área agrícola e oficina. Nas regiões do sul do Brasil, essas comunidades ficaram conhecidas como reduções. As reduções tornaram-se centros econômicos e culturais importantes. O nome redução não é que eles reduziriam o número de índios, não, é que eles reuniriam. Vem de uma palavra em latim que significa reunir, reunião. Tanto que os índios que não iam para as reduções eram chamados índios irredutíveis, aqueles que não iam para as reduções. Ali
eram produzidos alimentos, tecidos, móveis e diversos outros produtos. Em alguns casos, milhares de índios viviam nessas comunidades. Os jesuítas viam as reduções como uma forma de proteger os indígenas da escravidão. Porém, isso acabava provocando conflito cada vez maior. E entre esses conflitos eram os bandeirantes paulistas. As bandeiras realizavam expedições para o interior do continente. Entre seus objetivos estava a captura de índios para a escravização. Os aldeamentos jesuítas tornaram alvos frequentes dessas expedições. Diversas missões foram atacadas e destruídas. Milhares de indígenas foram capturados. E esses confrontos marcavam um problema muito grande, não só para a colônia de Portugal, como também para a Espanha, que eles atravessavam a fronteira. Diversas missões foram atacadas e destruídas. Milhares de indígenas foram capturados. Esses confrontos marcaram profundamente a história do período colonial. Durante décadas, jesuítas e bandeirantes representavam interesses opostos dentro da colônia. Além da catequese, os jesuítas desempenhavam um papel fundamental no surgimento de importantes centros urbanos. Em 1554, foi fundado o colégio que daria origem à cidade de São Paulo. José de Anchieta e Manuel da Nóbrega participaram diretamente desse processo. Os colégios jesuítas se tornaram polos de ensino e organização social. Ao longo dos séculos, a ordem fundou diversas instituições educacionais. Por isso, muitos historiadores consideram os jesuítas como os pioneiros da educação formal no Brasil. Com o passar do tempo, os jesuítas acumularam uma enorme influência. Eles controlavam escolas, missões e extensas propriedades. Possuíam uma rede de comunicação internacional que ligava o Brasil à Europa e outras partes do mundo. Essa influência despertava não só admiração, também como suspeitas. Muitos colonos consideravam que os missionários possuíam poder demais. Autoridades civis frequentemente entravam em conflito com a Companhia de Jesus. As tensões aumentariam ainda mais durante o século XVIII. Em meados do século XVIII, o poderoso ministro português, o Marquês de Pombal, iniciou uma série de reformas para fortalecer o Estado português. Pombal considerava os jesuítas um obstáculo à autoridade da coroa. Em 1559, a Companhia de Jesus foi expulsa dos domínios portugueses. Missionários foram presos, deportados ou obrigados a deixar suas atividades. Colégios, fazendas, missões passaram a ser controladas pelo governo português. Após mais de 200 anos de atuação, chegou ao fim a principal presença religiosa no Brasil, que eram os jesuítas. E isso foi um baque. A nossa educação foi embora, acabou. Então o Brasil ficou sem colégios. Até isso foi refletido em Portugal, porque as faculdades em Portugal eram, a maioria, regida por jesuítas. Os colégios eram colégios também jesuítas. Portugal se tornou o país com o maior número de analfabetos até o século XX. Durante o governo Salazar, o número de analfabetos em Portugal era altíssimo, era gigante. E fez falta, não só lá como aqui, a presença jesuíta. Muitos historiadores acreditam que os jesuítas no Brasil foi importantíssimo. Eles foram missionários, educadores, exploradores, criaram escolas, estudaram a língua dos indígenas e contribuíram para a formação de diversas regiões do país. Ao mesmo tempo, eles participaram de um processo de transformação cultural que alterou profundamente a vida de inúmeras tribos indígenas. Seu legado permanece visível até hoje, nas cidades que ajudaram a fundar, nas igrejas, ruínas espalhadas pelo nosso território, principalmente no sul do país,
e nos debates sobre religião, colonização e identidade nacional. Compreender a trajetória dos jesuítas é compreender uma parte fundamental da nossa própria história. Eles foram de uma importância fundamental. E vocês, qual aspecto da história dos jesuítas consideram mais importante? É a educação, as missões indígenas ou o conflito entre os bandeirantes? Deixa aí seu comentário. Não esqueça de dar um like. E até o próximo vídeo. Muito obrigada a todos que assistiram ao vídeo. Muito obrigado por assistir e apoiar o canal. Fico feliz demais em saber que você gostou do vídeo. Curta, compartilhe e deixe seu comentário. Nos vemos no próximo.